13. O sexto princípio, célebre a dança do Cosmo Sutra. Shiva Chakra. Estou criando os deuses e as deusas dentro de mim. Eles expressam por meu intermédio todos os atributos e poder que possuem. O sexto princípio nos estimula a viver plenamente a vida abraçando os aspectos masculinos e femininos do nosso ser. Uma das maneiras de abarcar esses dois aspectos é invocar os arquétipos masculinos e femininos. De acordo com Carl Jung, os arquétipos são memórias hereditárias representadas na mente como símbolos universais e podem ser observados nos sonhos e nos mitos. Eles são estados de consciência. São concentrações universais de energia psíquica. Os arquétipos existem como potencial e jazem adormecidos na consciência. Todo mundo possui pelo menos um arquétipo, que permanece em repouso até ser despertado por alguma situação no ambiente ou na vida mental consciente ou inconsciente da pessoa. Uma vez despertado, o arquétipo manifestará através de nós os seus poderes e atributos. O que você faz com a sua vida é, em geral, até certo ponto, uma representação da combinação dos seus arquétipos. É provável, por exemplo, que uma pessoa que exerça um poder extraordinário no mundo, como um rei ou um presidente, tenha Zeus ou Hera como arquétipos de poder e liderança. No 172, entanto, se essa pessoa também for excepcionalmente sábia, ela também pode ter Atena como um arquétipo de sabedoria. É possível despertar conscientemente o seu arquétipo por meio da intenção. Assim que descobrir seus principais arquétipos, você pode começar a chamá-los diariamente. Cerque-se de símbolos, palavras ou representações que o façam recordar os seus arquétipos. Coloque os símbolos perto da cama para que sejam a primeira coisa que você vê quando acorda pela manhã. Peça aos seus arquétipos que o orientem e lhe transmitam a sabedoria que possuem, solicitando ainda que eles se tornem parte de você e atuem por seu intermédio. Você pode dizer isso de uma maneira simples, como: peço que vocês se tornem parte de mim e trabalhem através de mim. Orientem-me no caminho da vida. Se chamar seus arquétipos dessa maneira logo depois da meditação diária, começará a sentir a presença deles de uma forma mais forte e direta. Eles podem proporcionar-lhe o acesso às forças que estão ocultas dentro de você. 11º exercício. Encontrando o cosmo interior. Grave o trecho que se segue em uma fita e toque-a depois. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável, de olhos fechados. Aquiete o diálogo interior observando a respiração. Após alguns minutos, leve a atenção para o coração. Visualize-o como uma esfera de luz palpitante. Nela, visualize 2 ou 3 seres divinos ou energias arquetípicas. Podem ser anjos, deuses ou deusas. Visualize agora o resto do seu corpo também como um corpo de luz. Imagine agora, lentamente, que esse corpo de luz com a sua esfera palpitante de seres divinos está se expandindo até preencher totalmente o aposento no qual você se encontra sentado ou deitado. Deixe que essa expansão avance além dos limites do cômodo de modo que você não esteja mais no aposento e sim ele em você. Dê seguimento ao processo de expandir o seu corpo de 173 luz para que toda a cidade onde você mora exista dentro do seu ser. Os prédios, as pessoas, o trânsito e a região rural continue a expandir seu senso do eu de modo a incluir no seu ser físico o estado onde você vive, o seu país, e finalmente, todo o planeta. Veja agora que o mundo inteiro existe em você. Todas as pessoas, todos os outros seres sencientes, as árvores e as florestas, os rios e as montanhas, a chuva e a luz do sol, a terra e a água são diferentes componentes do seu ser, exatamente como diferentes órgãos do seu corpo. Diga agora tranquilamente para si mesmo: não estou no mundo, o mundo está em mim. Peça aos seres divinos que ainda dançam na sua esfera palpitante do coração para corrigir quaisquer desequilíbrios que você possa perceber no seu mundo. Peça a eles que satisfaçam qualquer desejo que você tenha e tragam harmônia, beleza, alegria e a cura para as diferentes partes do seu eu cósmico. Continue a expandir o seu senso do eu para que ele inclua planetas e luas, estrelas e galáxias. Diga agora aos seus botões: não estou no universo, o universo só está em mim. Comece lentamente a diminuir o tamanho do seu eu cósmico até poder, uma vez mais, experimentar o seu eu pessoal.
Imagine trilhões de células no seu corpo pessoal que fazem parte de uma dança, cada célula sendo em si mesmo um universo. Lembre-se de que o seu verdadeiro ser habita todos esses níveis de criação, do microcosmo ao macrocosmo, do átomo ao universo, do seu corpo pessoal ao seu corpo cósmico. Lembre-se de que em cada um desses níveis da sua existência existem disponíveis para você as energias divinas que dirigem não localmente a dança cósmica, para criar a interação harmoniosa dos elementos e das forças capazes de satisfazer qualquer desejo. Expresse sua gratidão a essas energias arquetípicas. Permaneça agora tranquilamente sentado ou deitado, sentindo as sensações no seu corpo. Você pode sentir um formigamento ou ficar animado. Após 2 ou 3 minutos, abra os olhos. O exercício está terminado. 174 afirmações do Sutra para o sexto princípio. Imagine que você tem o poder de mudar de forma. Shiva Shakti. Imagine que você pode ser tanto masculino quanto feminino, se assim o desejar. Shiva Shakti. Imagine que você é forte, decidido, corajoso, eloquente e poderoso. Shiva Shakti. Imagine que você é belo, sensual, intuitivo, protetor e carinhoso. Shiva Shakti. Imagine que você é tão estável quanto uma montanha. Shiva Shakti. Imagine que você é tão flexível quanto o vento. Shiva Shakti. Imagine que você é um anjo com asas. Shiva Shakti. Imagine que você é um ser iluminado possuidor de uma compaixão infinita. Shiva Shakti. 175 Imagine que você é um ser divino de Deus que se diverte nas esferas celestes. Shiva Shakti. Imagine novamente que você tem o poder de mudar de forma, que pode se transformar em qualquer animal, pássaro, inseto, planta ou até mesmo em uma pedra. Shiva Shakti. Imagine que todos os seres míticos residem em você, embora alguns deles sejam os seus arquétipos favoritos. Shiva Shakti. Imagine que você pode se tornar os heróis e heroínas que mais admira. Shiva Shakti. 14 O sétimo princípio. Entrando em contato com a conspiração de improbabilidade Sutra. Riton Estou alerta, desperto para as coincidências e sei que elas são mensagens de Deus. Siga o fluxo da dança cósmica. O sétimo princípio incorpora todos os outros aspectos do sincrodestino para formar uma abordagem da vida proveniente da consciência tranquila. Riton quer dizer estou alerta à conspiração de improbabilidades. Cada evento possui uma chance particular de acontecer, ou probabilidade. A probabilidade de se ganhar a loteria é muito baixa. A probabilidade de se ganhar a loteria sem jogar é ainda menor. Maximizamos a probabilidade de que algo irá acontecer por meio das nossas ações e muitas delas são determinadas pelo condicionamento kármico, ou seja, as interpretações das experiências e relacionamentos passados que formam e afetam as memórias e desejos da nossa vida. Se tivermos tido experiências passadas nas quais tivemos sorte, a probabilidade de comprarmos um bilhete de loteria aumenta. No entanto, uma pessoa que nunca tenha ganhado nada sente-se derrotada até mesmo antes de comprar o bilhete e poderá nunca vir a comprar um. 177 Por conseguinte, a fim de mudar sua vida, você precisa se libertar da sua condição kármica atual. Tem de modificar a maneira como interpreta o que acontece na sua vida. Precisa se transformar na pessoa para quem é maior a probabilidade de grandes coisas acontecerem. E essa transformação começa no nível da alma, pois é ela que confere significado aos eventos. A alma age influenciando a nossa mente. E para cada ação, existe uma memória, uma interpretação. O significado, a experiência, a interpretação, a memória e o desejo estão intimamente ligados através do ciclo kármico. Nós nos acostumamos a uma certa maneira de fazer as coisas e damos seguimento a esse padrão por força do hábito, apenas porque é cômodo. A fim de mudar a sua vida, você precisa descobrir uma maneira de romper o padrão. Isso não é fácil, mas algumas pessoas o fazem todos os dias. A melhor maneira de fazê-lo é ficar atento a indícios de novas probabilidades e eles chegam até nós sob a forma de coincidências. Essas são mensagens da esfera não local, convites para que rompamos nossos vínculos kármicos. As coincidências são um salto quântico criativo no comportamento do próprio universo.
Como o conhecido é em si um hábito de condicionamento passado, a criatividade e a liberdade existem no desconhecido ou qualquer coisa que transponha a amplitude de probabilidade determinada pelo karma. É por esse motivo que é importante procurar as coincidências, manter um registro delas. Quando você percebe as coincidências, pode descobrir o significado oculto delas para a sua vida. A coincidência é, por definição, uma experiência sincrônica. Ela tem origem na esfera não local e afeta nosso mundo de maneiras imprevisíveis. O fato de ela ser uma coincidência significa que é uma mensagem de Deus. Precisamos ficar atentos e a seguir entrar em ação. Essa é a oportunidade que temos de ter uma resposta criativa. A meta da iluminação é ir além do padrão da probabilidade e experimentar a verdadeira liberdade. Por esse motivo 178 é importante jamais deixar de tomar conhecimento da coincidência companhia. Nunca deixe passar a oportunidade de verificar o que o universo planejou para você. E se prestar atenção às coincidências, descobrirá que elas se aceleram, criando um número ainda maior de oportunidades. Esse é o segredo do sincrodestino. Todas as ideias aqui apresentadas são os princípios dominantes do universo. Se você torná-los as diretrizes de sua vida, a vida dos seus sonhos se concretizará. Compreender que esses princípios não são apenas abstrações, que eles estão efetivamente atuando em tudo o que fazemos, é na verdade mais do que uma percepção. Trata-se de uma espécie de celebração. Quando você domina o sincrodestino, quando aprende a sincronizar sua vida com o universo, está celebrando a dança cósmica. 12º exercício. Encaixando tudo vá para um lugar muito agitado, como um shopping, por exemplo. Compre algo para comer no setor de alimentação. Sente-se em um banco. Feche os olhos. Prove a comida, sinta o cheiro e a textura dela o mais atentamente possível. Continue de olhos fechados e preste atenção a todos os sons do seu ambiente imediato. Que música está tocando ao fundo? Cânticos natalinos? A trilha sonora de um filme? Você é capaz de se sintonizar com a conversa das pessoas à sua volta? Consegue ouvir frases e palavras esparsas? Alguns sons lhe parecem mais atraentes ou chamam a sua atenção mais do que outros? Leve agora a atenção para o corpo e sinta tudo o que o cerca. Experimente a dureza ou a maciez do banco ou do sofá, ele é de madeira, de metal ou de tecido. Abra os olhos e observe o cenário à sua volta, as pessoas que passam, as cores, as lojas, os artigos nas vitrines e as galerias de arte. 179 Feche os olhos, na imaginação, observe novamente o que experimentou, os sabores, os odores, as texturas, as cores e os objetos que viu, os sons que você ouviu. Escolha um item de cada uma das suas experiências sensoriais. Como por exemplo, o sorvete de morango na língua, o cheiro do pão que está assando, a sensação de pedras ásperas debaixo dos seus pés, um belo quadro do sol se pondo atrás das montanhas, cânticos natalinos e a trilha sonora do filme Golden Ginger de James Bond. Diga aos seus botões que todos esses sons, odores, texturas e sabores fazem parte de uma história. Pergunte a si mesmo qual é a história. Peça ao seu eu não local que revele a história para você. Agora relaxe e acredite que o seu eu não local fornecerá a resposta sob a forma de uma experiência sincrônica. O exercício que acabo de descrever é um exemplo real de uma experiência que tive em um shopping na época do Natal. Um ano depois, eu estava na Jamaica e tinha ido dar um passeio de carro pela região rural e vi uma cena muito semelhante à do quadro, um belo pôr do sol em uma montanha à beira-mar. Tomei informações e descobri que o lugar se chamava Strawberry Hill, o local onde tinha sido filmado Golden Ginger de James Bond. Decidi visitar um lindo hotel de Strawberry Hill, onde havia um luxuoso spa. O diretor do spa ficou encantado em me conhecer e comentou que estivera me procurando durante várias semanas porque deseja informações sobre terapias ayurvédicas. Acabamos conversando a respeito de uma colaboração mútua. Vários anos depois, também vim a conhecer o dono do hotel, que era um dos executivos de uma gravadora. Ele marcará uma consulta comigo porque a esposa estava doente e ficamos bons amigos.
Ele me ofereceu excelentes conselhos quando produzi meu primeiro code música com meditações de cura. Passados muitos anos, essas amizades continuam a evoluir e nos sentimos ligados uns aos outros no espírito do amor, sabemos possuir uma conexão kármica. 180 afirmações do Sutra para o sétimo princípio. Imagine que você acompanha os impulsos de um universo consciente. Ritam, imagine que você dança segundo o ritmo do universo. Ritam, imagine que os ritmos do seu corpo estão em perfeita ordem. Ritam, imagine que seu corpo é uma sinfonia. Ritam, imagine que você está em harmonia com os versos. Ritam, imagine que todas as vezes que você busca alguma coisa, o universo fornece pistas sob a forma de coincidências. Ritam, imagine que existe uma conexão entre o que acontece nos seus sonhos e o que ocorre quando você está desperto. Ritam, imagine que você está evoluindo e se transformando em um ser superior. Ritam, 181. Imagine que existe significado e propósito em tudo o que acontece e em tudo o que você faz. Ritam, imagine que você tem uma contribuição a fazer no mundo. Ritam, imagine que a vida é repleta de coincidências. Ritam, imagine que você nota o que outras pessoas talvez não percebam. Ritam, imagine que você enxerga o significado oculto por trds dos eventos. Ritam, imagine que a vida é repleta de experiências extremas. Ritam, imagine que você possui talentos especiais que usa para servir e ajudar os outros. Ritam, imagine que todos os seus relacionamentos são confortantes e alegres. Ritam, imagine que você se encanta com o humor e a diversão. Ritam, 182.15. Vivendo o sincrodestino. Gostaria de voltar à pergunta que fiz no início do livro. Se você soubesse que os milagres poderiam acontecer, quais você pediria? A maioria das pessoas sonha primeiro em ter bastante dinheiro. Ter $1 bilhão no banco certamente significaria menos ansiedade financeira. Temos a tendência de pensar que uma vez que tivéssemos esse tipo de segurança, estaríamos livres para escolher a vida que nos faria mais felizes, que satisfaria nossas necessidades interiores, que marcaria nossa permanência na Terra como sendo de alguma maneira valiosa. Se você soubesse que poderia ter tudo e fazer qualquer coisa que quisesse, o que escolheria ter e fazer? O sincrodestino possibilita que você faça esses milagres acontecerem, sem limites, interminavelmente. E ele faz isso cutucando delicada e progressivamente, e conduzindo da esfera local para a não local. Quando vivemos apenas na esfera local, ficamos pobres. Nossa conta corrente espiritual fica vazia. Na esfera local, onde a maioria de nós reside o tempo todo, nunca sabemos o que vai acontecer a seguir. Vamos conseguir chegar ao fim do dia, da semana, do mês? Nela, suas ações portarão o fardo da ansiedade. Seus pensamentos serão perturbados pela dúvida, e suas intenções serão bloqueadas pelas preocupações do ego. O fato de usar o sincrodestino para entrar em contato com a esfera não local possibilita que você entre em uma esfera de criatividade e correlação infinitas. Nela, você está interiormente seguro, você se liberta da ansiedade e fica livre para ser a pessoa que foi destinada a ser. Você possui o equivalente espiritual de $1.183 no banco. Na esfera não local, você tem um suprimento ilimitado de conhecimento, inspiração, criatividade e potencial. Tem acesso a um suprimento infinito de tudo que o universo tem a oferecer. Independentemente do que possa acontecer na sua vida, você permanece calmo, seguro e infinitamente abençoado. Os princípios do sincrodestino oferecem um caminho direto para que você desenvolva uma conexão com a esfera não local. Pratique a meditação e reveja as afirmações do Sutra diárias, e com o tempo se verá conectado ao espírito de uma forma que tornará os milagres não apenas possíveis como também uma parte natural da sua vida cotidiana. Como qualquer outra jornada que vale a pena, viver o sincrodestino exigirá algum sacrifício da sua parte. Você precisará sacrificar suas ideias errôneas de que o mundo funciona como uma máquina bem lubrificada desprovida de consciência. Terá de sacrificar a noção de que está sozinho no mundo. Precisará sacrificar o mito que diz que uma vida mágica é impossível.
Algumas pessoas vivem o tempo todo uma vida mágica. Elas aprenderam como voltar a entrar em contato com a energia ilimitada que jaz no âmago do universo. Aprenderam a ficar atentas a pistas que conduzem à intenção da esfera não local que se expressa por meio de coincidências, bem como a extrair significado dessas pistas para que possam saber que ações são necessárias para aumentar a probabilidade de que coisas maravilhosas aconteçam. O sincrodestino e os estados de consciência. De acordo com o Vedanta, existem 7 estados de consciência, porém muitos deles não foram totalmente investigados pelos pesquisadores modernos da área médica. Na verdade, alguns desses estados não são nem mesmo reconhecidos pela ciência tradicional. Nafandia, um dos maiores videntes do século XX, Sri Aurobindo, disse que por nos encontrarmos em um estágio muito pre-184 da evolução humana, a maioria das pessoas só experimenta os 3 primeiros estados de consciência, o sono, o sonho e o estado desperto. Um dia reconheceremos e compreenderemos os estados mais expandidos de consciência, e quando o fizermos, conceitos como o sincronismo, a telepatia, a clarividência e o conhecimento das vidas passadas serão habitualmente aceitos. Cada um dos 7 estados de consciência representa um aumento na nossa experiência de sincronismo e cada estado progressivo nos leva para mais perto do ideal da iluminação. Todo mundo experimenta os 3 primeiros. Lamentavelmente, a maioria das pessoas nunca ultrapassa esses 3 estados básicos. O primeiro nível de consciência é o sono profundo. Nele, ainda percebemos alguma coisa, ou seja, reagimos a estímulos como o som, a luz intensa e o toque, mas quase todos os nossos sentidos estão embotados e existe muito pouca cognição ou percepção. O segundo estado de consciência é o sonho. Durante os sonhos, estamos um pouco mais despertos e alertas do que durante o sono profundo. Quando sonhamos, temos experiências. Vemos imagens, ouvimos sons. Até mesmo pensamos nos sonhos. Enquanto estamos sonhando, o mundo dos sonhos parece real, importante e relevante. Somente depois que acordamos é que reconhecemos o sonho como uma realidade que estava restrita àquele momento particular em que estávamos sonhando, realidade essa que talvez não seja diretamente relevante para a nossa vida quando estamos acordados. O terceiro estado de consciência é o estado desperto. Esse é o estado no qual quase todos passamos a maior parte do tempo. Quando comparamos a atividade cerebral mensurável durante o estado de consciência desperto, constatamos que ela é bem diferente da que tem lugar durante o sono profundo e o sonho. O quarto estado de consciência ocorre quando efetivamente vislumbramos a alma, quando transcendemos, quando ficamos, mesmo que pela fração de um momento, absolutamente móveis e quietos, e nos conscientizamos do observador que existe dentro 185 de nós. Esse estado de consciência ocorre durante a meditação, quando experimentamos a interrupção, o momento tranquilo entre os pensamentos. As pessoas que praticam regularmente a meditação têm essa experiência sempre que meditam e, como resultado, o estado do eu delas se expande. O quarto estado de consciência também produz os seus próprios efeitos fisiológicos. Os níveis de cortisol e adrenalina aumentam. O estresse se reduz. A pressão sanguínea cai e a função imunológica apresenta uma melhora. Os pesquisadores do cérebro demonstraram que quando experimentamos o intervalo entre os pensamentos, a atividade cerebral é muito diferente da que tem lugar quando estamos meramente acordados e alertas. Isso significa que vislumbrar a alma produz mudanças fisiológicas tanto no cérebro quanto no corpo. Nesse quarto estado de consciência, assim como podemos vislumbrar a alma, também podemos entrever os primórdios do sincronismo. O quinto estado de consciência é chamado de consciência cósmica. Nesse estado, o espírito pode observar o corpo material. A percepção vai além de simplesmente estar desperta no corpo, além de simplesmente vislumbrar a alma, para estar desperta e alerta com relação ao nosso lugar como parte do espírito infinito. Mesmo quando o corpo está dormindo, o espírito, o observador silencioso, está contemplando o corpo no seu sono profundo, quase como se estivéssemos tendo uma experiência fora do corpo. Quando isso acontece, há uma percepção alerta que tudo vê,
não apenas quando estamos dormindo e sonhando, mas também quando estamos completamente despertos. O espírito está observando e nós somos o espírito. O observador pode observar o corpo enquanto este está sonhando e ao mesmo tempo espreitar o sonho. A mesma experiência ocorre na consciência desperta. O corpo pode estar jogando uma partida de tênis, falando ao telefone ou assistindo à televisão. O tempo todo o espírito está observando o corpo-mente nessas atividades. O quinto estágio é chamado de consciência cósmica porque nossa percepção encerra simultaneamente duas qualidades, a local 186 e a não local. Nesse estado, quando sentimos uma conexão com a inteligência não local, o sincronismo realmente começa a se manifestar. Compreendemos que uma parte de nós está localizada e outra parte, por ser não local, está ligada a todas as coisas. Vivemos plenamente nossa inseparabilidade com relação a tudo o que existe. A intuição se desenvolve. O discernimento aumenta. As pesquisas demonstram que depois que as pessoas alcançam um estado de consciência cósmica e têm essa experiência de tudo testemunhar, suas ondas cerebrais passam a possuir a qualidade da meditação mesmo quando estão envolvidas em alguma atividade. Essas pessoas podem estar jogando futebol, mas as suas ondas cerebrais são idênticas às de uma pessoa que esteja meditando. O sexto estado de consciência é chamado de consciência divina. Nesse estado, a testemunha se torna cada vez mais desperta. Na consciência divina, não apenas sentimos a presença do Espírito em nós, como também começamos a sentir esse mesmo Espírito em todos os outros seres. Vemos a presença do Espírito nas plantas. Finalmente sentimos a presença do Espírito nas pedras. Reconhecemos que a força revigorante da vida se expressa em todos os objetos do universo, tanto no observador quanto no que é observado, no que vê e no cenário. Essa consciência divina nos permite enxergar a presença de Deus em todas as coisas. As pessoas em um estado de consciência divina são até mesmo capazes de se comunicar com os animais e as plantas. Esse não é um estado de consciência constante no caso da maioria dos seres humanos. Entramos e saímos dele. No entanto, todos os grandes profetas e videntes, inclusive Jesus Cristo, Buda, muitos yogis e um grande número de santos, viveram na consciência divina. O sétimo e último estágio de consciência, a meta suprema, é chamado de consciência unitária. Ela também pode ser denominada iluminação. Na consciência unitária, o espírito naquele que percebe e o espírito no que é percebido se fundem e se tornam um só. Quando isso acontece, vemos o mundo inteiro como uma extensão do nosso ser. Não apenas nos identificamos com a nossa 187 consciência pessoal, como também compreendemos que o mundo é uma projeção do nosso eu. O eu pessoal se transforma completamente no eu universal. Nesse estágio, os milagres são lugar comum, mas não são nem mesmo necessários porque a esfera infinita de possibilidades está disponível a cada momento. Transcendemos a vida. Transcendemos a morte. Somos o espírito que sempre existiu e sempre existirá. Como atravessar os estágios da consciência e ao sincrodestino acelera a nossa habilidade de avançar através dos estágios da consciência por meio de 4 abordagens. A primeira, e mais importante, é a meditação diária. A meditação nos permite vislumbrar a alma nos intervalos entre os pensamentos e descobrir o observador silencioso que existe dentro de nós. É o passo que nos possibilita avançar do terceiro para o quarto estado de consciência, de estar meramente despertos para estar despertos e conscientes da alma. A segunda abordagem envolve a prática da recapitulação descrita no capítulo 5. A recapitulação nos possibilita cultivar o observador silencioso capaz de nos conduzir do quarto ao quinto estado de consciência. Ela nos permite reconhecer que parte do que era real durante o dia agora já é parte do sonho, assim como a realidade de um sonho se desvanece quando despertamos. O simples fato de você dizer a si mesmo, vou presenciar os meus sonhos, possibilita que experimente o que as pessoas chamam de sonho lúcido. Logo você pode se tornar o coreógrafo e o diretor dos seus sonhos, modificando-os enquanto segue adiante.
Se recapitular as horas em que passa acordado e os seus sonhos, acabará começando a ter a experiência de presenciar tanto os sonhos quanto os momentos em que está desperto. A terceira abordagem envolve alimentar os relacionamentos, experimentando-os como a ligação do espírito com o espírito, e 188 não do ego com o ego. Essa atitude favorece o avanço para o sexto estado de consciência. Abandonar a necessidade de aprovação e de controlar as situações acelera esse processo. Quando as pessoas estão verdadeiramente em sintonia uma com a outra, experimentam o sincronismo no seu relacionamento. A quarta abordagem requer a leitura dos surras. De acordo com a minha experiência, se lermos a mesma frase, o mesmo sutra, todos os dias, a frase começará a adquirir novos significados e produzir novas experiências à medida que a consciência se expande. A sabedoria védica sustenta que o conhecimento é diferente nos diferentes estados de consciência. À medida que a sua consciência se expande, a mesma frase começa a assumir novas nuances de significado, que por sua vez dão origem a um entendimento mais profundo. Este influencia a maneira como você vivencia o mundo e essas experiências podem influir no seu estado de consciência. Com o tempo e a prática, você aprenderá a ver o mundo de maneiras que nunca julgou possíveis, repleto de magia e milagres, satisfazendo todos os seus desejos mais íntimos. O que esperar do sincrodestino? Embora as ideias apresentadas neste livro possam ser o início de toda uma vida de evolução e realização pessoal, cabe a você escolher penetrar ou não a conspiração de improbabilidades e encontrar o tesouro oculto que se encontra atrás dela. Pode começar a trilhar o caminho do sincrodestino como uma maneira de conseguir riqueza, de ter relacionamentos mais significativos ou de alcançar o sucesso profissional. O sincrodestino certamente pode fazer tudo isso para você, mas a meta suprema do sincrodestino é expandir a consciência e abrir uma porta para a iluminação. Aproveite a jornada. Cada estágio traz novos portentos, novas maneiras de perceber e viver no mundo. Pense no sincrodestino como uma espécie de renascimento ou despertar. Assim como os dias que você passa acordado são imensamente diferentes e mais 189 estimulantes do que o estado de sono profundo, o despertar para o quinto, sexto ou sétimo estados de consciência oferece uma expansão daquilo que você é capaz de experimentar. Por meio do sincrodestino, você poderá se tornar a pessoa que o universo planejava que você fosse, ou seja, tão poderoso quanto o desejo, tão criativo quanto o espírito. Você só precisa estar ansioso para participar da dança cósmica e disposto a buscar os milagres da alma. Tão logo esses milagres começarem a se intensificar como parte da sua experiência de vida, você passará a compreender que o sincrodestino é apenas o sintoma de um fenômeno mais profundo, que é uma mudança na sua identidade e um despertar para quem você realmente é. Também vai compreender que o verdadeiro você não é de modo algum uma pessoa e sim um campo de inteligência no qual a pessoa com a qual você se identificou, todas as outras pessoas, bem como o ambiente no qual elas existem surgem e evoluem juntos como resultado das próprias interações. Você já não pensa no universo como a soma de partículas separadas e distintas e sim como uma totalidade coerente, inteira, na qual a personalidade com a qual você se identifica atualmente, todas as outras personalidades e os pensamentos de todas elas são padrões mutuamente interdependentes que se interpenetram, um comportamento singular do seu eu não local. Você é um mistério luminoso no qual surge e declina o universo com todas as formas e fenômenos dele. Quando compreende esse fato, o seu eu pessoal se transforma completamente no seu eu universal e tem lugar o conhecimento experimental da imortalidade, a perda total do medo, inclusive do temor à morte. Você se tornou um ser que irradia amor da mesma maneira que o sol irradia luz. Você finalmente chegou ao lugar no qual a sua jornada começou. O eu local é um comportamento transiente e impermanente do eu não local. Ele vem e vai enquanto o eu não local continua a evoluir para experiências superiores de abstração e criatividade. 190 Não chore ao pé do meu túmulo, pois não estou lá. Não durmo. Sou 1000 ventos que sopram, sou o reluzir do diamante na neve, sou a luz do sol sobre o grão maduro, sou a chuva amena do outono. No suave silêncio da luz da manhã sou o pássaro que voa célere. Não chore ao pé do meu túmulo, não estou lá, não morri.
de autoria de um índio americano desconhecido.